O domingo será novamente um dia de muito calor em todo o Brasil. E além das altas temperaturas, pancadas de chuva são esperadas em grande parte do país. Para saber mais sobre a previsão do tempo, agora a gente vai conversar com o chefe da previsão do tempo do IMET, que é o Francisco Assis Diniz, que vai conversar conosco no Skype. Daqui a pouco a gente vai colocá-lo e para trazer informações de como é que está essa situação no Brasil. O que a gente está vendo de fato é que em todo o país nós temos um calorão danado, com possibilidade de chuvas. O Francisco já está com a gente na tela. Oi, Francisco, muito obrigado por mais uma vez nos atender aqui na CNN. Bom dia, Jair. Bom dia, Stephanie. Bom dia, os ouvintes da CNN. Apenas corrigido, no momento agora em Campo Grande é 30 graus, não 36. 36 é a máxima prevista para hoje, né? Mas mesmo assim é previsto muito calor para o Mato Grosso do Sul como um todo, né? Devido também à onda de calor também está pegando no extremo sul do Mato Grosso do Sul, as temperaturas chegando em torno de 38 graus. No decorrer da semana pode chegar até 40 graus ainda lá também para o Mato Grosso do Sul. Também a onda de calor persiste ainda no início da semana, até a quarta-feira ainda vai persistir, causando temperaturas altas no Rio Grande do Sul, né? Ontem foi 41,6 lá em Uruguaiana, foi 39,5 em Porto Alegre, hoje deve chegar a 40 graus em Porto Alegre, novamente temperatura muito elevada para Porto Alegre, né? Então a gente ainda vai ter ainda pelo menos 3 dias de temperaturas muito elevadas no Rio Grande do Sul, o gaúcho ainda sofrendo com essa condição, né? Mas aí tem uma boa notícia, que a gente vai ter aí a mudança na condição do tempo na região sul no decorrer da semana, trazendo boas chuvas para a região sul como um todo, né? Principalmente Rio Grande do Sul, acontecendo chuvas intensas, temporais, a partir da quarta-feira mais ou menos. Volto a você aí. Oi, Francisco, obrigada por nos atender na manhã desse domingo tão gentilmente. Eu pergunto, no sul o senhor disse que tem previsão de chuva, agora olhando para cima lá no mapa, né, no Nordeste, no Norte brasileiro, a gente viu ao longo das últimas semanas rios enchendo, transbordando na Bahia, em algumas cidades também do norte de Minas Gerais. E para essas áreas, essa chuva persiste, deu um tempo até nos últimos dias, mas como é que vai ser a temperatura, o clima nessas regiões mais para cima do mapa? Para a região Nordeste, para Bahia e Minas Gerais, persistem as condições mais de predomínio de sol, né? Poucas chuvas por vezes, algumas pancadas de chuva bem significativas, mas não aquela condição de voltar à condição que estava antes, né? As chuvas são esporádicas, devendo acontecer mais chuvas concentradas na parte leste da Bahia, até pegando na região da Grande Salvador durante a semana, lá que pode acontecer chuvas intensas. Para o resto do Nordeste, com exceção do Maranhão, é que persiste ainda chuvas de maneira bem significativa, né? O Maranhão tem chovido muito, praticamente o dobro da climatologia, mas ainda persiste também chuvas para o Maranhão como um todo, né? E para o Ceará, o Piauí, parte de Pernambuco e da Paraíba, as condições são de chuvas isoladas, mas com predomínio de sol, temperaturas elevadas, variando de 34 a 36 graus na região. Bem, a gente torce para que não aconteçam novas tragédias. Tanto eu quanto a Stephanie trabalhamos, né, em Minas Gerais. Eu e a Stephanie foi para a Bahia, vimos de perto o que a chuva causou nesses dois estados. E é justamente sobre esse excesso de chuvas ou pela falta de chuvas em parte do Brasil que eu queria entender uma coisa, Francisco. Da região sul do Brasil, por exemplo, no inverno faz um frio danado. Porto Alegre é uma cidade muito fria. Curitiba é a cidade, por exemplo, a capital mais fria do país, de acordo com esses dados, né, levantados pelos meteorólogos, por quem faz a medição do clima do Brasil. Isso tem a ver com a característica mesmo desses lugares, por conta da geografia, ou é algum tipo de interferência de algum fenômeno meteorológico que leva essas regiões a terem essas condições extremas de temperatura, de hora muito frio, hora muito calor? A região sul, como é a região intertropical, né, ela sofre muito com a alta variabilidade do tempo e do clima, né, consequentemente também sofre muito com essa alta variabilidade da temperatura, né, ao longo do ano, né. As estações do ano, quando elas são mais definidas, sempre tem realmente esse contraste de temperatura na região sul do Brasil. Não somente na região sul do Brasil, mas todo o globo onde tem a região intertropical sofre muito com essa alta variação de temperatura. Porém, essa variação está sendo mais acentuada devido às consequências que vem acontecendo, principalmente nos 20 e 30 anos, né, em que a Terra está passando por um período quente e faz com que haja essa alta variabilidade do clima, fazendo com que haja maior contraste de temperatura, havendo mais eventos meteorológicos com mais frequência e, consequentemente, com maior intensidade, como vem ocorrendo, né? Por isso que está ocorrendo essa situação toda também. Volto a você aí.
Pois é, justamente falando sobre esses fenômenos climáticos, então, Francisco, a gente fala que existem situações que são típicas de cada estação, né? Chuva no Brasil, principalmente no Nordeste, é típico, né, dessa época de verão. Mas a gente tem visto situações fora do comum, com muita água caindo, esse calorão agora no Sul. Dá para dizer que já há uma mudança aí de tendência do que é dito típico para essa estação? Exatamente, né? Porque a questão do aquecimento que a Terra está passando, o que é que ela faz? Esse aquecimento faz tirar o comportamento climático das estações do ano. Isso vem ocorrendo já praticamente há muitos anos, né? Essa mudança no comportamento das estações do ano. Veja que não é mais aquela situação como era antes, né? Você pode ter um período frio dentro do período de verão e pode também ter um período quente dentro do período de inverno, né? Coisa que se a gente voltar 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, não aconteceria isso, né? Então, essa onda de calor está estacionária na região sul, né? Já tem mais de 10 dias, que deve terminar agora na quarta-feira. Então, é uma onda de calor muito intensa que praticamente, se a gente voltar atrás, volta aí 50, 100 anos atrás, não tem uma medição desse tipo de onda de calor, dessa intensidade, né? Com exceção daquela outra onda de calor que teve no ano 2000, aqui na primavera, na parte central do Brasil, né? Que teve uma onda de calor muito forte também. Volta a você aí. Francisco, a gente pode esperar, pelo menos nos próximos dias ou até no próximo mês, um volume de chuvas considerável, principalmente aqui na região de São Paulo. Eu estou acessando as informações que a Sabesp divulga sobre, por exemplo, Cantareira. Só para trazer o dado rapidamente, a gente está hoje com Cantareira, que é o principal, né, de todo o sistema, com 30%. A pluviometria do mês é de 171 milímetros, já a média histórica é 263, tem uma diferença considerável. Vai vir chuva para a gente não ficar sem água? Então, era exatamente isso que eu queria falar também. Isa, tem uma previsão aí pela frente agora que a gente vai ter uma mudança na condição de clima, vou dizer assim, de tempo e clima. A chuva vai se concentrar muito agora entre São Paulo, sul de Minas Gerais e parte do Paraná. Então, a gente vai ter aí, a partir do próximo final de semana agora, até a outra semana, mais ou menos uns 10 dias pela frente, depois, a gente vai ter muita chuva para São Paulo. Então, provavelmente, a gente vai ter aí condições de enchentes em várias localidades de São Paulo, pegando também o sul de Minas Gerais, parte do Rio de Janeiro e parte do Paraná. Ou seja, aquela situação que a chuva concentrou muito entre a Bahia e Minas, agora vai voltar à condição de concentrar-se entre o sul de Minas, São Paulo e Paraná, causando chuvas aí acima da climatologia em curto período de tempo. Volta a você aí. Que é uma chuva até certo ponto, né, Francisco, necessária, porque a gente precisa encher esses reservatórios. Então, dá uma refrescada, assim, pelo menos naquele risco de crise hídrica para esse ano nessas regiões de São Paulo, Paraná. Chove nos lugares adequados? Exatamente, né? Como agora deu uma boa contribuição em parte de Minas com a Bahia, agora vai voltar essa situação aí para pegar para a parte de São Paulo, né? Dando uma boa contribuição para recuperar reservatório. Porém, a gente chama a atenção, né, que deve ser chuvas intensas, causa muito transtorno na população, causa muito transtorno também nas cidades e causa também até, vamos dizer assim, perdas agrícolas, dependendo das localidades da região. Volta a você aí. Isso vai ser um alívio para quem mora no Paraná, por exemplo. O estado há 2 anos vem enfrentando uma estiagem muito intensa. A gente viu cenas terríveis nos últimos anos aí, Cataratas do Iguaçu com baixo volume de água. A cidade de Curitiba, por exemplo, há 2 anos vivendo sob um regime de alternância de distribuição de água para reduzir o volume de consumo. Se aqui na região sul a gente tem previsão de chuva, como é que vai ficar a região norte? Nessa época a gente tem aquela alternância também entre estação chuvosa, estação de mais secas. E as pessoas lá, obviamente, para quem mora principalmente próximos aos rios, tem que se preparar justamente por conta disso, e às vezes a gente vê algumas tragédias acontecendo também por conta disso, né, Francisco? Exatamente. A região norte tem chovido também de uma maneira bem significativa, chovendo acima da climatologia, né? Principalmente o Amazonas, parte de Rondônia também, a grande parte do estado do Pará. Tocantins não se fala, tem chovido também o dobro da climatologia. Porém, essa situação, ela não diminui a chuva da região norte. Por que não diminui? Porque a região norte traz muita convergência de umidade também para cima do centro do Brasil e para a parte sudeste do Brasil. Então, persistem as condições de chuvas ainda de uma maneira bem significativa ainda na região norte, sim, não diminuindo a chuva na região de jeito nenhum. Volta a você aí. Perfeito, Francisco. Passeamos por todo o mapa brasileiro, né, Jairo? Nós conversamos agora com Francisco de Assis Diniz, que é chefe da previsão do tempo do INMET. Muito obrigada por nos atender, viu, Francisco?
Obrigado a você também e um ótimo domingo para todos.